Chegamos no último episódio da nossa série Você Sabe Quem é Deus? E no domingo nós conversamos sobre o Pai. E toda vez que a gente, pelo menos na minha cabeça, quando vem Deus Pai, eu sempre penso no Novo Testamento. Mas eu gostaria de ler um texto para vocês que Deus aparece como Pai no Antigo Testamento. Na verdade, se não falha a minha memória, são 14 vezes que Deus é mencionado como Pai no Antigo Testamento. E eu quero ler essa passagem que está em Jeremias, capítulo 31, os versos de 7 a 10. Diz o seguinte: Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores dizendo: o Senhor salvou seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei a correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai de Israel. Sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor às nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. Que Deus maravilhoso! Esse texto, ele é um texto que nós chamamos de pós-exílio. Ou seja, se nós lembrarmos, Israel foi cativo no Egito, e depois eles vieram para Canaã, se estabeleceram lá. Depois nós tivemos o período dos juízes. Aí tivemos o juiz Samuel, que foi o último juiz, e ele unge Saul, rei de Israel, a pedido de Israel, que olhava as nações em volta e sentiam inveja, porque as outras nações eram governadas por um rei, e eles queriam um rei, só que Deus queria ser o rei de Israel, e esse povo pede um rei, e aí Deus dá um rei segundo o coração do povo. Saul, imponente, forte, guerreiro, mas ele dura 40 anos, e ele faz o que é mau aos olhos do Senhor. E no meio desse governo, o Espírito Santo se retira de Saul. Samuel, então, a pedido de Deus, vai à casa de Jessé e unge Davi. Vocês conhecem muito bem essa história. E depois de Davi, Deus então traz o seu filho Salomão para o reino. Tem muita batalha acontecendo no estudo, mas Salomão é alguém muito importante, porque tanto Saul, que governou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão também 40 anos. Esse nós chamamos de Reino Unido, ou seja, as 12 tribos de Israel faziam parte da mesma monarquia, prestavam as satisfações ao mesmo rei, primeiro a Saul, depois a Davi e depois a Salomão. Só que quando Salomão morre, Roboão, então ele assume o trono. Só que nesse ambiente, Jeroboão tem a seguinte conversa com ele: Roboão, se você diminuir os impostos, nós e todo o povo estará com você, mas se você aumentar os impostos, nós vamos separar. E Roboão tem uma atitude muito sábia no primeiro momento, que ele vai se consultar com os conselheiros, e nessa consulta os anciãos vão dizer: ouça o povo, seu pai Salomão pediu muitos impostos para construir o templo. Agora, porém, o templo já está construído, é hora de aliviar para o povo, deixar o povo ter um respiro. Mas aí Roboão tem uma péssima ideia. Qual é essa ideia? Perguntar para os mais jovens. Os mais jovens, eles queriam poder, e para ter poder você não pode ouvir os outros, você precisa se impor. Então você não pode ouvir o que o Jeroboão está dizendo. Se você se ficar se fazendo de fácil, eles vão tomar o seu trono. Para não perder o trono, ele ouve os jovens e chega para Jeroboão e diz o seguinte:
o meu pai cobrou muitos impostos e é como se fosse o meu braço. Eu sou pior que meu pai e eu vou cobrar como a minha coxa. Ou seja, serei mais cruel, cobrarei mais impostos. Então Jeroboão reúne 10 das 12 tribos e vai para o norte. Então aí há uma divisão. Reino do norte, as 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. Tribo de Judá e tribo de Benjamim. E nessa divisão, o pessoal de cima, do norte, eles não têm o templo de Jerusalém. Eles não têm a Arca da Aliança. Eles já não têm mais nada. Então eles constroem no Monte Gerizim um templo pagão. E todos os reis do Reino do Norte, nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. O que fez com que em 586, na verdade em 609, a Síria, que era o império dominante da época, já investisse contra Israel, o Reino do Norte. E em 587, a Síria conquista Israel e quase elimina o povo do Reino do Norte. Então, além da divisão, esse Reino do Norte, que tem capital como Samaria, portanto, os samaritanos, eles começam, por causa da estrutura de governo da Síria, eles começam a não mais casar com suas próprias esposas, e as mulheres não casam mais com os homens. Então, há miscigenação. Por isso que os samaritanos são meio judeus e meio gentio. Por quê? Porque eles, nesse momento, eles começam, homens se casar com mulher, homens judeus começam a casar com mulher assíria, e as mulheres começam também a casar com esses homens, os poucos que sobram. Mas o Reino do Sul não. O Reino do Sul tem pessoas ainda que permanecem fiel ao Senhor. Perdão, eu errei a data. 722, a conquista do Reino do Norte. 931 começa o período dos Reinos Unidos. E 722, Israel, então o Reino do Norte, é quase eliminado completamente pela Síria. E 587 o Reino do Sul é conquistado pela Babilônia. Ele é conquistado pela Babilônia e vai para o cativeiro. A Babilônia tem um novo jeito de governar. Ela conquista e leva para lá. E quando eles fazem isso, a Israel ele está num momento horrível. E segundo o profeta Daniel, ele está lendo Jeremias, ele entende que esse cativeiro vai durar 70 anos. E aqui nós estamos vendo um texto que é Deus prometendo a volta desse povo. Essa volta vai acontecer principalmente no período do reino do Pérsia. Se você lembrar a história de Esther, ela está no período persa. E esse reinado persa ele é mais tranquilo, dando mais liberdade. E é isso que Deus está dizendo. Olha, eu sou como um pai para vocês. E eu sei que quando nós dizemos que Deus é um pai e nós nos colocamos como filho, algumas pessoas não têm boas referências de pai. Mas aqui, um pai para um judeu não é simplesmente uma figura humana qualquer. O pai é aquele que vai ensinar o caminho da Torá, vai ensinar a lei, vai ensinar a ser homem, vai ensinar uma profissão, vai ensinar dignidade, vai corrigir, vai exortar, vai colocar no caminho certo, o caminho que deve seguir, para que quando chegue a maioridade ele seja um homem pronto. Tanto é assim, se você lê o Antigo Testamento com muito cuidado, Deus sempre pede para os judeus: cuidem das viúvas e dos órfãos. Porque alguém órfão, alguém sem pai, é alguém sem profissão, é alguém que não tem modelo, é alguém à margem. Então é esse modelo que nós precisamos ler e nos referir a Deus. Deus é aquele que nos ensina a Torá, e nesse sentido a lei representa o caráter de Deus. Então Deus está ensinando para a gente do seu caráter, compartilhando para a gente daquilo da sua essência, de quem Ele é, da sua natureza. E Ele está nos colocando no caminho correto, Ele está nos mostrando a direção. Depois, quando nós chegarmos em Hebreus, nós vamos entender que ser corrigidos por Deus, por esse Deus que é Pai, é condição sine qua non, ou seja, condição sem a qual não existe pai e filho. Então, ser corrigido por Deus é mostrar que nós somos filhos. Se Deus está nos corrigindo, nós somos filhos. Quando Deus deixa que a Síria, em 722, conquista Israel,
Deus está dando a lição, eu sou pai. Lembra do Deus justo? Deus é justo e Ele vai fazer com que a gente sofra algumas consequências para provar que Ele nos ama, vai nos corrigir. Quando Ele deixa que a Babilônia invada o Reino do Sul em 587 e leve cativo, Deus quer ensinar o povo, é uma didática. Povo, se volte a mim. E quando é muito interessante, porque quando eu falo que ele vem chorando, esse choro não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, um choro de alívio, um choro de transformação. Deus está fazendo isso com esse povo nesse momento. Como você está? Que momento da vida você está? Será que você não está sendo corrigido pelo Senhor? Deus tem uma palavra para você. Se volte para Deus. Deus é seu Pai. Ele está te corrigindo, mas é porque Ele é seu Pai. Ele é seu libertador, aquele que transforma realidades. Se entregue a Deus. Deixa que Deus Pai compartilhe com você quem Ele é, para que você o adore porque Ele é, não porque Ele faz. É o mais importante. Nós temos um relacionamento íntimo em amor com Deus, com esse Deus que é Pai, que nos ensina, que nos exorta. E Ele é Pai no Antigo Testamento, Pai de Israel, Pai de todas as nações. Deus nunca enxergou norte e sul, só nós que fazemos essas divisões. Deus nunca enxergou a igreja A e a igreja B. Deus nunca enxergou homem e mulher. Deus sempre enxerga um povo, filhos amados do Pai. Que Deus te abençoe. E agora, para a sua roda de conversa, esse momento gostoso, eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês. Primeiro, o que significa para você que Deus é Pai? Conversa aí. Põe para fora. Não tenha medo do julgamento. Lembre do primeiro vídeo, esse não é um ambiente para julgamento, é um período para ouvir. Então põe para fora. As pessoas, é libertador você compartilhar, as pessoas vão te ouvir. Segunda pergunta, o que significa ser filho de Deus? Pensa aí. E a terceira pergunta, você está disposto ou disposta a se entregar como filho ou filha para o Pai? Você quer ser chamado de filho? Você está disposto a isso? Converse no grupo, que o Espírito Santo encaminhe essa conversa, traga paz e muito ambiente de paz, de prosperidade, de Deus para a sua vida. Que é isso que nós precisamos. O Deus Pai presente nos guiando. Que Deus abençoe.